Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 29 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós rogamos ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que possa mais uma vez nos conduzir e nos inspirar nesse trabalho que nós realizamos em nome dele. E o nosso propósito é conhecer um tanto mais a história desse país, ao qual tivemos a honra de nascer. E hoje podemos sermos chamados de brasileiros. Então vamos lá, brasileiros. Dom João VI no Brasil. Vou pegar aqui uma cola rapidinho. Ele era filho de Maria I, chamada de a Louca. Pai de Dom Pedro, o então futuro imperador do nosso Brasil. Dom João assumiu como rei depois da morte do seu irmão mais velho, Dom José. Dom João, só para a gente lembrar, ele fugiu de Portugal, quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal. Ele veio para o Brasil, que também estava em crise. E acabou voltando depois para Portugal. A esposa de Dom João era a nossa querida, não tão querida, Carlota Joaquim. E ela era da Espanha. Então, Dom João não teve lá esses méritos todos com a esposa. Uma vida bem complexa. Os historiadores contam que ele era muito entristecido, muito solitário, gostava de fazer as refeições sozinho. E você vê as fotos, ele era bem rechuchudinho, bem gordinho, né? E a esposa aprontava e não aprontava, não era pouco não. Já ambientado com a situação do nosso então Dom João, pai do futuro imperador. Enquanto as falanges espirituais de Henrique de Sagres se reuniam em Portugal, revigorando as forças lusitanas para a escola de energia que foi a Guerra Peninsular, o exército de Ismael voltava-se para o Brasil, a fim de inspirar o primeiro soberano do velho mundo que pisava as terras americanas. Então vem Dom João VI, o nosso querido Henrique de Sagres continua no mundo espiritual inspirando o povo de Portugal, e o nosso nada mais nada menos Ismael, responsável pelo Brasil, acompanham então Dom João para inspirá-lo no processo. Lembra que nós estamos falando do Brasil, que será o coração do mundo e que deverá ser a pátria do Evangelho. Discutimos bastante isso. Coração do mundo, sentimento. Pátria do Evangelho, pátria é terra de trabalho. Tá? Pátria do Evangelho é terra de trabalho. E o nosso Senhor, ele não quer trabalhar no ouro, no petróleo, nas pedras. Nós já estudamos lá atrás que isso daí foi uma isca. O que o nosso Senhor quer trabalhar é o coração do homem. Então ele trouxe esse grupo para cá para trabalhar o coração do homem. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então eu trago o grupo para o coração do mundo, porque aqui eu quero trabalhar sentimento. E quem que ele trouxe? Os que já estavam mais adequados ao entendimento do Evangelho? Ou será que ele trouxe aqueles que tinham aprontado muito e que estavam se sentindo culpados, que estavam se sentindo arrependidos? Quem foi o grupo que ele trouxe? Os culpados e os arrependidos. Nós estamos estudando no livro Libertação,
A mãezinha querida que vai reencarnar, porque mulher sempre é mais evoluída, não tem jeito, sinto homens. Marido todo enrolado no umbral, porque matou o primo para ficar com a herança. Ela só veio saber disso quando desencarnou. Então ela está programando uma nova reencarnação. Vai o marido primeiro, depois vai ela. E aqueles obsessores que trabalhavam junto com o marido no mundo espiritual, aprontando tudo, ela convidou os 6 para nascer como filho. Mas o primo dele, que era a vítima, também vai nascer como filho. Então essas almas nobres, elas dizem assim, ó, joga aqui no peito, eu quero é trabalho. Porque eu sei que o que me faz crescer é sacrifício, não é moleza. Já os espíritos egoístas, egocêntricos, materialistas, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, vou parar por aqui. Solicitam o quê? Moleza. Eu não quero trabalho. Então me mande só espírito superior. Espírito superior não vai. O que eu vou fazer com o espírito superior? Vai ficar me dando lição, o menino vai olhar para mim e vai fazer. Não é assim, mamãe. Olha que coisa. Então é isso que a gente tem que entender. Então quando Jesus diz, eu vou construir aqui o meu ambiente de trabalho, você pode ter certeza que ele vai trazer trabalho moral. É moral. E ele gosta, porque ele já disse, quem precisa de médico é o doente, não é o são. Então sempre temos que lembrar disso quando falarmos de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração sentir. A única forma de eu sentir o Evangelho é quando eu vivo o Evangelho. Quero sentir o perdão, porque eu já sei o que é o perdão, agora eu quero sentir o perdão. Eu preciso de alguém que pise na minha unha encravada, e aí eu vou perdoar, e nesse movimento de eu perdoar, eu vou estar sentindo o perdão. Eu estarei sentindo o Evangelho. Então a única forma de sentir o Evangelho é vivendo. Aí eu posso dizer, aqui, nesse momento, eu senti o Evangelho. Entendeu, gente? Mas vamos voltar para o nosso querido Dom João VI. Saiu cabisbaixo, ele não queria sair de Portugal. A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, aliava-se agora a personalidade do Tiradentes. Lembra? Mundo espiritual também. Que é isso que eu acho legal. Você está achando que vai sair da terra e acabou tudo? Acabou não. O trabalho lá é melhor do que aqui. Como se vivemos o inferno psíquico, o de lá é pior do que o psíquico. Aí tudo é o que? Escolhas. Continua aí. Então nós temos agora Tiradentes, que se transformara em gênio inspirador de todos os brasileiros. Ainda se comemora na escola, né? 21 de abril, dia do Tiradentes. A gente tinha que desenhar o Tiradentes. Que se transformara em gênio inspirador de todos os brasileiros. Ismael reúne os seus colaboradores e fala assim aos devotados mensageiros. Amigos, um novo período surgirá agora para as nossas atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Procuremos inspirar quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos, transplantada da Palestina para o coração do Brasil.
um novo período vai chegar. Quem é que está voltando? Quem que está vindo para o Brasil? Dom João VI. Então, apesar da desgraça que está da invasão em relação a Portugal, França tomando conta de tudo, na figura de Napoleão, a saída dele para o Brasil, a misericórdia divina, isso está na programação. Ao sopro das inspirações divinas, reforma-se-á toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde, e quando eles dizem mais tarde, é mais tarde mesmo, a obra de Jesus. Procuremos inspirar quantos se conservam à frente dos interesses do povo. Nós vamos inspirar. Aí, até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida? Iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente. Aquela caravana, e ele diz assim, olha, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos. Quando ele fala em árvore, você reporta lá em Gênesis, que lá está a árvore. Não coma o fruto da árvore, proibido. Então, o símbolo da árvore, ela está no velho e no novo. E ele disse assim, eu peguei essa árvore agora que estava na Palestina, ela foi retirada e foi transplantada no Brasil. O símbolo do trabalho, a vinha. A árvore sagrada dos ensinamentos, transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Aquela caravana de abnegados espalha-se então por todos os recantos da pátria, distribuindo com seus esforços fraternais as sementes de uma vida nova. E ficou um grupo desencarnado, mas um grupo encarnou também. É sempre assim. A 22 de janeiro de 1808, olha lá que lindinho, aporta na Bahia a maior parte das embarcações que constituíam a frota real. Tá para ti? Quem era? O povo baiano recebe o príncipe regente e sua comitiva com as mais carinhosas demonstrações de amizade. Clarins e bandeiras anunciam sob um sol quente e amigo, igual o sol de hoje de Manaus. Anunciam sob um sol quente e amigo a presença da família real nas terras do Cruzeiro. A cidade do Salvador julga-se de novo nos seus grandes dias, contando com a honra de ser outra vez a capital da colônia. Mas os navios descem ao longo da costa para o Rio de Janeiro. Logo, porém, ao seu primeiro contato com o Brasil, sob o influxo das falanges do infinito, o príncipe Dom João VI, generoso, olha que lindinho, sente-se tocado das mais alta simpatia para com a pátria do Evangelho. Sentiu a vibração da terra. Sentiu a presença desses espíritos amigos. Ainda na Bahia, graças às suas relações com o Conde de Aguiar. Conde de Aguiar, gente, nasceu em Lisboa em 4 de dezembro de 1752. Ele desencarnou no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 1817. Conde Aguiar. Conde Aguiar, que ele era ministro de Dom João VI. Temos o José da Silva Lisboa, mais tarde conhecido como Visconde de Cairu. Vamos ver aqui, José da Silva Lisboa.
primeiro barão e visconde de Cairu, economista, historiador, jurista, publicista e político. Esse povo estudava, né? Ele nasceu em Salvador em 1756, logo brasileiro, e desencarnou em 1835 no nosso Rio de Janeiro. O Rio continua lindo. O Visconde de Cairu consegue do soberano a abertura de todos os portos da colônia ao comércio universal. Lembra que os Espíritos falaram que era um novo momento que estaria começando para o Brasil? Já começou. Porque você não pensa que quando a gente fala de espiritualidade, elas estão preocupadas só com a religiosidade. Não. Quais são o tripé do processo de evolução do terrícola? Religião, arte e a educação. É o tripé. Mas não pensa que quando ele fala nessa educação, isso não está inserido política. Porque a educação, a política, a educação e a arte, ela é também movimentada, manipulada pela política. Quem que dá o dinheiro? Quem que estimula? A política do nosso país é o que administra, é o que dá o norte, é o que dá o tom. Agora lembra que eles inspiram. Isso foi não da cabecinha dele. Isso foi resultado do quê? Visconde de Cairu, que consegue do soberano. Então não era só o Dom João VI. Tinha uma equipe com ele também, encarnada e desencarnada. Consegue do soberano a abertura de todos os portos da colônia ao comércio universal. E note-se que semelhante providência, a base primordial da autonomia brasileira, teve seus ascendentes indiscutivelmente na atuação das forças espirituais que presidiam aos movimentos iniciais da emancipação. Porque na Convenção Secreta de Londres, em 22 de outubro de 1807, a Convenção Secreta de Londres é um tratado entre Portugal e Inglaterra. A mesma se comprometeu a fornecer escolta naval para a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E o preço foi bem alto. Se não foi caridade, não. Verdade. Então, essa daí foi a Convenção Secreta de Londres, que foi em 22 de outubro de 1807. E lembra que ele chegou aqui em 22 de janeiro de 1808. Isso mesmo, um ano depois. Um dos pontos essenciais que deveriam ser observados em troca da proteção de Jorge III, que era o rei inglês, à Casa de Bragança, no sentido de sua fuga para a colônia distante. Está vendo que aqui o próprio Humberto ele vai explicar o que é essa convenção secreta. Era o da abertura dos portos do Brasil à livre concorrência da Inglaterra. Dá para ti? Reservando-se tal direito somente aos interesses britânicos. O soberano e seus ministros conheciam essas estipulações através do Lord Strangford. Vamos ver aqui esse Lord. O Lord nasceu em 1780, desencarnou em 1855. Foi um diplomata irlandês, embaixador do Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda, e em Lisboa na época de Napoleão, também. Mas com o auxílio das influências salutares do plano invisível, reconsideraram a tempo o absurdo de semelhantes exigências e cuidaram de realizar as primeiras aspirações dos patriotas brasileiros. Então, já estava aqui mesmo, já tinha feito o translado,
A maravilha dos céus americanos deslumbra os olhos de Dom João, que se entusiasma com a beleza natural da paisagem magnífica. Acompanhado de numerosos séquitos de fidalgos, onde se destacavam o Visconde Anadia, título de nobreza criado por carta pela rainha portuguesa Dona Maria I, em 1808. Muito bem. Esse nosso Visconde, ele nasceu em Aveiro, Portugal, em 1755, desencarnou no Rio de Janeiro em 1809. Ele era o secretário do Estado, tá? Então se destacava o Visconde de Anadia, elegante da época, inimigo implacável de todas as feições indígenas da colônia. Não gostava, né, professora? O Marquês de Belas, o Marquês de Angeja, que é uma cidadezinha de Portugal, que é por sinal da nossa querida amiga Vitória, é natural de Angeja, o Duque de Cadaval e toda uma comitiva enorme de vassalos e nobres, de guardas e criados. O soberano aportou ao Rio de Janeiro num ambiente de geral alegria, porque dentro do navio era gente que não acabava mais. Nos seus novos passos, sentia-se o rei confortado e satisfeito com a magnificência do panorama e com a fartura da terra. Apenas Dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente, eu adoro Humberto de Campos, educação deficiente. Vamos lá, Carlota Joaquina, ela nasceu em 25 de abril de 1775, na Espanha, e desencarnou em Portugal em 1830, tá? Casou com Dom João VI aos 10 anos. Dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente, a sua megalomania, pensa a pessoa que tem a mania de grandeza e de riqueza. Megalomania e apego aos prazeres requintados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. Ou seja, ela reclamava de tudo. Então, olha só, apego aos prazeres requintados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. As caravanas do infinito não descansaram junto das autoridades supremas da política administrativa. As caravanas do infinito. Todas as possibilidades foram aproveitadas pela sua operosidade infatigável. A 1º de abril de 1808, o que aconteceu? Levanta-se a proibição que incidia sobre as indústrias nacionais que foram declaradas livres, o que facilitou a colaboração dos estrangeiros estabelecidos nas costas marítimas da pátria do cruzeiro. Por quê? Surgindo um novo período de trabalho construtivo do país, prestes a celebrar suas núpcias com a liberdade. Lembra que Brasil era uma colônia. O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe que... Gente, quando nós formos ao Rio de Janeiro, procurarmos a parte histórica, os nossos olhos serão outros. Quando nós formos lá em Petrópolis, nossos olhos serão outros. Quando nós formos a Salvador, conhecer a parte histórica, os nossos olhos serão outros. Porque a gente sentiu aqui nessa sala um pouco de tudo isso. Olha só, então, o Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe, que debaixo das influências poderosas do alto, debaixo da influência poderosa, pensa na pressão, adotaram um regime muito mais liberal do que as formas de governo existentes em Lisboa. Enche-se de obras notáveis. Grandes instituições se fundam na cidade da mais maravilhosa Bahia do mundo. Tá, para o Rio de Janeiro? Surge a escola de medicina,
Tá para ti? O Real Teatro de São João, o Banco do Brasil, tá vendo? Organizam-se os primórdios da Escola de Belas Artes, lembra? Lembra que nós falamos do tripé? Olha aí a arte. Cria-se a Academia de Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real. Desenha-se o Jardim Botânico. Quem já foi lá no Jardim Botânico? Como um novo encanto da cidade. E, sobretudo, inicia-se com a imprensa régia, olha lá, a vida do jornalismo na terra de Santa Cruz. Olha o avanço que o nosso querido Dom João, porque na verdade ele foi um instrumento dócil nas mãos da falange dos trabalhadores junto com Ismael. Ele só soube ser dócil. Porque ele diz aqui, ó, ele diz assim, ó, debaixo das influências poderosas do alto, entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos e sob seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte, nas mais elevadas demonstrações evolutivas. O príncipe Dom João VI, contudo, não soube manter-se constantemente dentro das linhas de sua autoridade. Com as suas liberalidades na América, criava-se em derredor da sua corte toda uma sociedade de parasitas e de inúteis. Sempre tem. Toda uma sociedade de parasitas e de inúteis. Os reinóis, que é o reino, né, o rei, abastados do Rio de Janeiro e das outras grandes cidades coloniais, receberam títulos e condecorações de toda a natureza. Recebia um título e ganhava, viu? Esse título garantia um din-din. Grandes cidades da colônia receberam então títulos e olha só, as cartas honoríficas, né, de homenagens, eram expedidas quase que diariamente. Cada uma cartinha dessa era um títulozinho e um salário garantido. Olha só, gente, esse negócio é antigo. Por toda parte havia comendadores da Ordem do Cristo, por todo lado tinha título. E título vem acompanhado de salário. E cavaleiros de São Tiago. Tudo isso era da ordem religiosa, militar. Todo mundo ganhava uma etiquetinha, né? Dando lugar a um grande menosprezo pelas instituições. Os nobres da época eram os novos ricos do mundo moderno. Conquistados os títulos, sentiam-se no direito de viver colados ao orçamento da despesa, apodrecendo longe do trabalho. Humberto é parasita, apodrecendo longe do trabalho. Entendeu? Quem está no poder quer se beneficiar, quer enriquecer. É a coisa mais fácil você descobrir, porque como é que a pessoa que vivia de um jeito, em 5 anos deu um salto na sua evolução financeira? E o salário é o quê? 5 é muito, é verdade. Então é notório. Então isso é antigo. Não parou não. Humberto de Campos está brabo. Ele diz assim, ó. Sentia-se no direito de viver colados ao orçamento da despesa, apodrecendo longe do trabalho. Só os gastos da despensa da comida da corte, dos quais vivia a multidão dos criados no Rio de Janeiro, ao tempo de Dom João VI, se aproximava da respeitável importância de mais de 15 mil contos de réis. Aí eu digo, deixa eu ver quanto é que dá isso hoje. Hoje, verdade, 15 mil contos de réis. 1.845.000 reais. Só para a comida. Não doeu mais não, vai doer mais.
Então o nosso Dom João arrebentou um pouco a boca do balão, porque lembra, o navio chegou o quê? Só ele e a família dele? Dom João VI se aproximava da respeitável importância. O alojamento dos fidalgos e de suas famílias exigiam, por vezes, a fio, as mais enérgicas providências da autoridade no capítulo das expropriações. O que é? Você está passando na rua, adorei essa casa aqui. Quero ela para mim. Tira quem está aí dentro, que eu quero morar aí dentro. A gente vê isso no livro Paulo e Estevão, com Licínio Minúcio, que era o representante de César quando ele estava lá em Corinto. Que foi tirado, inclusive, a própria família de Gesiel foi tirada. E essa moda, nós estamos falando de 1700, 1800, essa moda ainda estava... E era assim que eles faziam. Então, ou seja, naquela época, do Brasil colônia, não melhora a sua casa, senão você vai perder. Olha só, a chamada lei das aposentadorias obrigava todos os inquilinos e proprietários a cederem suas casas de residência aos favoritos e aos empregados reais, até os empregados. Bastava que qualquer fidalgote, olha como o Humberto está bravo, fidalgote, qualquer fidalgote desejasse este ou aquele prédio para que o juiz aposentador efetuasse a necessária intimação, a fim de que fosse imediatamente desocupado. Ao oficial de justiça, incumbido desse trabalho, bastava escrever na porta de entrada as letras P.R., que se subentendiam por príncipe regente. Inscrição que a malícia carioca traduziu com o significado ponha-se na rua. Moreira de Azevedo, ele foi médico, escritor, professor, historiador brasileiro, bacharel em letras, personalidade, foi biógrafo do Segundo Reinado. Ele foi aquele que escreveu tudo. O que ele conta, o Moreira? Conta em suas páginas que Agostinho Petra Bittencourt, Agostinho nasceu em 1762 e desencarnou em 1844. O Moreira nasceu em 1832, morreu em 1903. O Agostinho, então, era do Rio de Janeiro, estudou em Coimbra e ele teve, eu brinquei, eu disse assim, ele teve 1000 títulos. E quando eu comecei a ler a biografia, o homem teve tanto título, que eu digo, teve 1000 títulos, pronto. Vou resumir logo isso. Pensa no cidadão inteligente, era o Agostinho. Vamos ver. Moreira de Azevedo, o escritor, conta em suas páginas que Agostinho Petra Bittencourt era um dos juízes aposentadores ao tempo de Dom João VI. Quando lhe apareceu um fidalgo da corte exigindo pela segunda vez uma residência confortável, apesar de já se encontrar muito bem instalado. Decorrido alguns dias, o mesmo homem requer a mobília e daí a algum tempo solicita escravo. Vai lá com o juiz aposentador, que é aquele que vai lá e pede a moradia, né? Recebendo a terceira solicitação, o juiz já estava porra aqui. O juiz brincou e disse assim: o juiz, indignado em face dos excessos da corte do Rio, exclama para a esposa, gritando para um dos apartamentos da casa. Ele exclama gritando: prepare-se, dona Joaquina, porque por pouco tempo poderemos estar juntos. E indicando a mulher que viera correndo atender ao chamado, o fidalgo que ali esperava a decisão concluiu com ironia: este senhor já por 2 vezes exigiu casa, depois pediu-me mobília e agora vem pedir criados. Dentro em breve desejará também uma mulher. E como não tenho outra senão a senhora, serei forçada a entregá-la. Tirou um sarro do homem, né? Daqui a pouco ele vem aqui pedir minha mulher. Todavia, a despeito de todos os absurdos e de todos os dispêndios,
que seriam de muito excedido nos odiosos processos revolucionários, caso o país fosse obrigado a exigir pelas armas a sua emancipação. A corte de Dom João VI ia prestar ao Brasil os mais inestimáveis serviços, no capítulo de sua autonomia e de sua liberdade, sem os abusos criminosos das lutas fratricidas. Foi bom, gente? Foi ótimo. Vamos orar? Fazer a nossa prece final de agradecimento. Senhor Jesus, queremos te agradecer, primeiramente, a oportunidade desse estudo. Queremos te agradecer também o empenho que foi investido nessa pátria, para que pudéssemos um dia, ao chegar nela, encontrar já as bases e a construção em andamento. Ajuda-nos, Senhor, todos nós aqui presentes, que possamos ser dignos dessa pátria do Cruzeiro, coração do mundo. Ajuda-nos a cada um de nós a começarmos o trabalho de moralização individual, de deixarmos de olhar para as condutas alheias, para o vizinho, para os outros, enfim. Que possamos começar a olhar para nós mesmos, para as nossas condutas, para os nossos pensamentos, para os nossos procedimentos. Os teus livros, os teus mensageiros já nos deixaram o caminho antecipado. Só resta-nos agora o nosso empenho, o nosso esforço e o nosso trabalho. E te pedimos, ajuda-nos, porque sabemos que tu estás conosco até o fim dos tempos. Que assim seja. Que assim seja.